Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente você que vai nos acompanhar a partir de agora, que Deus venha nos usar aqui para você e para nós também, né? E nós vamos ensinando e aprendendo, né? Nós aprendemos uns com os outros, né? Nós estamos aí no segundo trimestre de 2025 e estamos estudando o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, né? Então, Jesus e João olhando para Jesus, observando Jesus e escreveu aquilo que ele observou em Jesus. É isso aí. Então, sob o olhar. Então, o apóstolo João olhando para Jesus, né? E discernindo, assim, pelo lado espiritual, que é exatamente... Hoje nós vamos estudar aqui sobre o milagre da multiplicação dos pães, que está nos 4 evangelhos, né? Então são poucos o que está no evangelho de João, é bem diferente dos outros evangelhos. Agora isso aqui, esse milagre aqui está nos 4, né? Que é a multiplicação dos pães e peixe, né? Então a lição de número 4, 27 de abril de 2025. Aí o assunto da lição, Jesus, o pão da vida. É isso aí. Então, a gente já começa aí entendendo que existe esse pão que sacia a nossa fome, mas Jesus é o pão da vida. Se a gente se alimentar dele, tem vida eterna. Isso aí é o foco da nossa lição, né? Então, o texto áureo. Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 48. Verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. É isso aí. De todos. Sacia, né? A sede, a fome do ser humano. Então, o Senhor Jesus, ele é o alimento que alimenta o nosso espírito. É isso aí, para melhor dizer, né? Então, entenda que sempre a gente está dizendo isso, mas para você dizer todo dia mesmo, e que você é duas pessoas, né? Que você precisa do alimento natural, que isso aí você já sabe, não precisa nem dizer, né? E tem que ter controle também, porque se você exagerar, você pode adoecer. E se não comer, adoece também. Então tem que ter um equilíbrio aí nisso aí. Não vai ser falado aqui isso aqui. E da mesma forma, você é uma pessoa espiritual, que esse lado é o eterno, é o que vai valer, que esse que se alimenta pelo natural vai morrer. Então, mas esse lado espiritual teu é alimentado por Jesus. É o que nós vamos estudar hoje aqui, né? Que é esse pão da vida, que é o Senhor Jesus, que todo aquele que ouve a sua palavra, ele se alimenta, né? Alimenta esse lado espiritual que, como disse ele mesmo, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o lado natural é o mais fácil para ser acrescentado, né? Então, buscar o reino do céu tem que ser em Jesus. Não tem como você buscar uma coisa sem saber para onde é. Aonde é que eu vou buscar? Eu sei que eu estou precisando, mas aonde é que eu vou buscar? Para onde? Como? Então, é isso aí. O que nós aprendemos na palavra de Deus é como buscar, como começar essa busca. É exatamente isso que nós precisamos aprender.
Então, Jesus, o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano, né? Essa verdade prática, para você praticar isso mesmo, né? Então é isso aí, né, meu amigo? Eu já passo a você, depois nós vamos fazer umas leituras de uns versículos aqui. Sim, graças a Deus. Mais uma rica oportunidade de estarmos juntos a compartilhar a palavra de Deus. Mais uma lição a ser estudada, falando sobre essa pessoa maravilhosa que é a pessoa de Jesus. Todos aqueles que conhecem a Jesus de verdade, aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, conseguem desfrutar dessa abundância de paz, de alegria. E isso se dá por meio deste alimento, que nós vamos à palavra, ouvindo a palavra e crendo nesta palavra, nós iremos obter aquilo que Jesus prometeu, que é a presença, que é a graça dele. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa de Jesus para aqueles que acreditam no poder da sua palavra. Então, nós termos essa palavra não é apenas um privilégio de ter, de conhecer, mas de ter a pessoa de Jesus na nossa vida. Isso é a maior riqueza. E quando Jesus, nesse contexto dessa lição, ele declara que ele é o pão da vida, as pessoas tiveram muita dificuldade. As multidões que acompanhavam tiveram muita dificuldade de entender, de compreender. Nós estudamos já várias lições, estudamos sobre Nicodemos, teve muita dificuldade de entender o que Jesus estava querendo dizer, porque Jesus, na verdade, ensina as pessoas a terem fé e a acreditarem nessa vida espiritual. Então, Nicodemos teve dificuldade. Nós estudamos sobre a mulher samaritana, também de início ela não entendeu, mas a palavra ela vai gerando essa fé, ela vai gerando, vai quebrando essas barreiras de naturalidade e nos levando a esse nível de espiritualidade, e a partir dessa crença, a partir de nós entendermos e crermos nessa verdade, aí nós não vamos mais andar pela vista, como o apóstolo Paulo fala. Nós vamos passar a andar por fé, nós vamos acreditar nessas verdades da palavra de Deus. Então, a dificuldade das pessoas em aceitarem essa ideia de Jesus como Filho de Deus era uma das maiores barreiras entre todos aqueles que estavam à volta de Jesus, a multidão. Até mesmo os discípulos, às vezes, ficavam se questionando. Sim. E Jesus, muitos acreditavam e muitos preferiam pensar que ele era apenas um profeta. E Jesus tenta, de todas as formas, mostrar que ele não é um homem comum, que ele não é uma pessoa que está ali por estar, mas ele está para fazer toda a diferença na história da humanidade, como de fato existiu esse divisor de águas na história da humanidade, que uma coisa foi antes de Jesus vir e outra coisa é após essa vinda de Jesus, mas o maior divisor de água acontece dentro de nós, quando nós aceitamos essa verdade como uma verdade pessoal, como nosso único e suficiente Salvador. Então, que nós venhamos, através do que está sendo dito, propagado, que nós venhamos crescer nessa fé, crescer nessa graça, crescer nesse conhecimento, porque quanto mais nós crescemos, isso dá o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual, então faz com que o nosso relacionamento com Deus se torne mais evidente e se torne mais crescente também. Então, que Deus nos ajude a compreender essas verdades que tantas pessoas têm dificuldade, e somente pelo Espírito de Deus nós podemos receber esse entendimento, essa revelação do quanto isso é importante e útil para a nossa vida. Quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, então nós sabemos que o pão, ele supre a nossa necessidade física. Nossa necessidade vital é de alimentação e de água. Então, Jesus se compromete com a nossa alma, com o nosso espírito, dizendo que Ele é isso, que Ele é o pão da vida, que Ele é a água da vida e que nós podemos nos saciar totalmente, espiritualmente nele. Então, isso é uma verdade
maravilhosa para que todos possamos nos saciar em Cristo Jesus. Pois é, aí nós já vamos estudar aqui o capítulo 6, 7 e 8, né? Assim, aí Jesus foi questionado. Jesus, quando ele disse, eu sou o pão da vida, aí os judeus ali, eles na época questionaram Jesus. Não, pão da vida, ou seja, eu sou o pão do céu, quando ele falou, que desceu do céu. Aí questionaram ele porque disse, não, nossos pais que comeram o pão que desceu do céu, né, que Moisés deu. Foi questionado isso aí, porque no deserto caía o maná durante 40 anos. Jesus, ele alimentou o pessoal, o povo ali, os hebreus, né? Ali no deserto, caindo o maná do céu, né? Mas desse céu aqui, né? O céu de Deus mesmo, né? Então entenda, para você entender aqui, o céu tem o céu da terra, como que seja o céu da terra mesmo, como Jesus diz, ó, vocês discernem o céu, vocês dizem, vê as nuvens, diz hoje vai chover ou vai fazer dia bom. Como é que vocês não discernem o que eu digo? Não me entende? Então ele estava falando desse céu aqui mesmo, né? Então veja, daí caía o maná. Mas Jesus disse, não, os pais de vocês comeram o maná e morreram no deserto. Ou seja, alimentava só o corpo físico. Esse maná que Deus deu, o pão que desceu do céu para o pai de vocês, é um pão para sustentar a vida natural. Agora, eu sustento a vida eterna. É claro que não está bem assim escrito lá, mas Jesus estava dizendo isso. Agora, eu sou o pão que desceu do céu mesmo, porque eu dou vida eterna. Quer dizer, aí quando a gente vai trazendo aí essa naturalidade, que o Velho Testamento era mesmo, no natural, as coisas, apontando para Jesus, exatamente esse pão, é o mesminho, mas só que é do outro céu. Não é desse céu natural que cai a chuva aqui. Caiu o maná como fosse ali assim, uma geleia, uma semente de coentro, né? Que é igual o coentro, aquela sementezinha, mas era uma geleiazinha que ele juntava e tinha um gosto de pão de mel. Era uma coisa boa e com certeza não tinha nutriente melhor. Já foi dado o próprio Deus que estava. Então, aí, quando você vai para o tabernáculo, que Deus ele mandou que Moisés fizesse, ordenou tudo ali, sempre teve, antes do dilúvio, já tinha o sacrifício. Você vê que, por que Caim matou Abel? Os dois primeiros ali depois do pecado. Porque Abel ofereceu um sacrifício mais agradável ao Senhor, porque ele ofereceu de coração, e o outro não. Então já tinha sacrifício. Quando você vê lá, vamos voltar um pouco atrás, os dois lá, que é Adão e Eva, quando pecaram, já foi morto um animal para fazer uma vestimenta para eles. O próprio Deus fez o primeiro sacrifício, já para cobrir os pecados deles lá. Derramou o sangue do animal para tirar o couro, tudo para fazer, né? Então veja, aí vem aí esse sacrifício, né? Então chegando em Hebreus, eu vou aqui, depois eu volto lá atrás, mas em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então veja, aí vem de lá. Aí foi feito a ordem, foi organizado as leis por Moisés, né? E foi feito o tabernáculo. Aí você vê que as pessoas traziam, se você for ler lá, você vai ver, trazia os animais e era morto lá no altar do sacrifício, esse animal, e o sacerdote entrava na primeira sala, que era o lugar santo, com o sangue do animal, para oferecer sacrifício pelas pessoas, né? Então é aonde nós entramos com o sangue de Jesus, no lugar santo. E nesse lugar santo estava lá o candelabro, 7 lâmpadas acesas, e a mesa dos pães da propiciação. E o que é o pão? Exatamente o alimento. A luz, o que é o Espírito, que alumia, que hoje para nós é o Espírito Santo que alumia o pão.
ou seja, que dá sentido. O que é o pão? A palavra de Deus. Mas essa palavra sem o Espírito não tem sentido nenhum. Você pode ler, rasgar, comer com farinha, fazer o que quiser, serve de nada se você não obedecer, né? Então, esse pão lá, eu estou dizendo isso para as pessoas entenderem que o natural é natural e apontava tudo para Jesus lá. Então, isso tudo é Jesus, a luz, eu sou a luz que alumia os homens. Eu sou a luz que traz a vida, né? Aí eu sou o pão. Aí quando você vê, o sangue entrou com o dele lá. Então, aí chegava-se, depois de passar pela propiciação, que a luz alumiava os pão. Né? Que é exatamente a palavra de Deus, sem a luz do Espírito, você fica batido sem saber o que é, fica no natural. Então, aí dali tinha o altar do incenso, que era já quase cruzando para o lugar santíssimo que tinha o véu. Perto do véu estava o altar do sacrifício, do incenso, que é exatamente você tem com que adorar a Deus. Depois de você passar por esse processo, entrou com o sangue de Jesus, você foi alumiado pelo Espírito, recebeu o dom do Espírito Santo, comeu o pão da vida, palavra, você comeu, está saciado. Aí você tem como oferecer sacrifício a Deus de maneira correta, adorar a Deus, que, como João viu em Apocalipse, que aquele incenso, os 24 anciões ali com os incensários, ao redor de Deus assim, eram as orações dos santos, cheiroso, as narinas do Senhor. Mas se você não fizer esse processo, você não tem cheiro nenhum, você está fedendo a pecado, é carniça. Tá entendendo? Então, só para entender aqui, para a gente partir aqui para esse pão aqui. Mas assim, e aí os hebreus aprenderam tudo isso aí, olha o tempo, anos, milhares de anos, aprendendo isso aí, tudo natural. Né? Aí chegou Jesus dizendo, não, eu sou o pão da vida. Não, pão, a propiciação ali, rapaz, que nós temos que matar o carneirinho. Não, eu sou o carneiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou derramar meu sangue, eu vou dar meu corpo, que é o sangue que vocês vão entrar, e o corpo que vocês vão ver o céu. Hebreus, capítulo 10, e o versículo 19 e 20 diz isso aí. Irmão, se você tiver a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então falou das duas coisas aí. Um novo e vivo caminho. Então foi rasgado o véu com Jesus, acabou esse véu, Jesus é o véu. Quando você come a palavra aqui, que você tem a luz do Espírito, você enxerga o céu. Não tem véu, não tem atrapalho. Saiu a parede do meio, você chegou na arca, na arca da aliança, que é no lugar santíssimo. É isso aí. E é qualquer um, não é mais um sacerdote. Vós sois geração eleita e sacerdócio real. Então, só para dizer aqui, que ele dizia que Jesus o pão da vida foi eu. Não, eu sou o pão que dou do céu, do terceiro céu. Veio lá do terceiro céu, não veio desse céu natural aqui que você vê a nuvem, não. Porque, na verdade, o maná caía das nuvens aqui, né? Uma chuva. Que cai daqui, que você vai lá na nuvem, volta para cá agora, né? Aquele tempo não ia, não, mas hoje você vai aqui nas nuvens, né? Nos aviões aí. Mas é isso aí. Eu queria que a gente lesse aqui, antes de fazer essa leitura aí. Ler aqui nesse capítulo 6 aqui. Fazer uma leitura aqui, porque é importante, assim, para a gente. Porque estamos aqui para aprender mesmo, né? Para a gente saber como é que é esse pão da vida aqui. Capítulo 6, versículo 30. E 31. 30 e 31. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito.
deu-lhes a comer o pão do céu. Exatamente isso aí. Aí o 6, 41, 42. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Levava sempre pelo natural. Rapaz, isso aí, ó, o homem ali, o carpinteiro, como é que ele vem dizer que desceu do céu? Ele estava no natural, veio para derramar o sangue por nós, né? Para servir de carneiro, né? Vamos dizer, de um animal, como se fosse o sangue de um animal inocente, porque ele era inocente, ele não tinha pecado como um animal não tinha, mas ele dava como ser humano. Então, o 52 e 56, do mesmo capítulo. De 52 ao 56, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Exatamente. Aí vamos o 7 agora. 7, 6 e 8. Ao 8. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Sim. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Isso aqui ele disse essas palavras aí para os irmãos dele. Irmão é de filho de Maria e José. Os irmãos dele natural. Quando os irmãos dele disseram que tu não vai nessa festa? Ele, não vou ainda não. Não, quem quer ser conhecido tem que andar nesse lugar aí para ser conhecido. Porque os irmãos deles não acreditavam nele, está escrito aqui. Aí ele disse essas palavras: vocês vão, que eu não vou ainda, não é a minha hora ainda. Deu a aparecer para esse povo. Mas depois ele foi, sem ele saber, ele foi aonde ele fez aquele milagre do tanque de Betesda. Então, aí vamos prosseguir aí o 8. Capítulo 8, que nós vamos ler um versículo aqui que é bem conhecido. Capítulo 8, versículo 31 e 32? Exatamente, que é aquele bem conhecidozinho. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois é, agora o 8, 41, 47. Ixi, é bem longo aqui, ó. De 41 ao 47. É, mas é bom ler. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes?
Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. É isso aí. Então, e o judeu pensava que era. Mas exatamente nesse sentido, tudo que a gente vai falar, hoje é a mesma coisa. Nós vamos estudar sobre isso aqui, essa lição. A gente vai falar, a pessoa pega a palavra de Deus e leva para o natural. Não, não é natural. Coloca no teu espiritual. A gente sempre está dizendo aquilo que Paulo disse aos Coríntios. As coisas espirituais é para se comparar com as espirituais. Você não pode pegar o céu aqui e comparar com o terceiro céu. Não, o terceiro céu, os céus são os céus do Senhor. Homem não vai lá, não. Aqui nós vamos, um avião aí pula de lá, aí desce no paraquedas, cisca, rola, faz até chover, os homens estão fazendo chover, vai lá nas nuvens, bombardeia as nuvens e chove e tudo. Agora vai lá no terceiro céu, que eu duvido. Deus, Jesus, o apóstolo Paulo disse que Jesus, ele habita numa luz inacessível, ou seja, não tem acesso. Um homem nunca foi lá, homem nenhum nunca foi lá, disse. Ele diz a Timóteo, é exatamente isso, os céus são os céus do Senhor, a terra ele fez e deu aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Então é isso aí, nós vamos agora para a leitura. Leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 ao 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus, né? É exatamente, mas pelo milagre assim natural, aí no outro dia lá a gente vai estudar, né? Lá eles foram atrás de Jesus, atrás de pão de novo. Muita expectativa. A maioria deles, Jesus discernia os pensamentos, via que eles não foram lá atrás de escutar Jesus, o Filho de Deus falar. A palavra que sacia a alma, a palavra que salva. A palavra que vem mesmo, que alimenta o espírito. Não, eles foram atrás do pão milagres, de novo. Mais Ou milagres. seja, é milagre. Então, assim, a gente que procure... Porque se você tem Deus, você tem tudo. Não tem Deus, é zerado. Não tem nada. Então, o natural pouco adianta. Até Paulo escreve a Timóteo dizendo que o exercício natural para pouco se aproveita. Então, o exercício, seja lá em que for, exercitar-se no natural, é pouco proveitoso. Aproveita, claro.
É como o próprio apóstolo Paulo fala da sabedoria dele, que ele era formado teólogo, aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior teólogo da época, e foi preparado mesmo pelos sacerdotes e tudo, né? Aí ele disse, tudo que eu aprendi, eu considero como esterco. Depois que ele conheceu Jesus, ele conheceu o verdadeiro pão da vida. Aí ele teve os mistérios do reino do céu. E ele foi um dos que foi lá, ao terceiro céu, né? Que diz que é inacessível, mas Paulo foi lá e ele disse que foi ao terceiro céu, não sabe se no corpo ou fora do corpo. Ele disse, não sabe dizer, mas que foi. Quer dizer, ele ouviu palavras inefáveis que um homem não é lícito ouvir ou falar. Então são coisas do céu. O que é do céu é do céu, o que é de homem é de homem. Então essa coisa que a gente tem que aprender, né? Então o apóstolo Paulo, ele disse que considerava como um adubo, né? Uma coisa que serve, mas não é para se firmar nisso. O adubo ninguém come, mas o fruto que ele ajuda a produzir, a gente come. Então, esse pão da vida, esse pão natural, nos ajuda a sustentar esse tabernáculo que Deus habita, que Deus fala, que Deus usa, que é exatamente nós. Né? Nós, já pensou tu sem comer e nada, então tu fica, tu não tem raciocínio, tu não tem como Deus te usar. E morre, né? Desfalece. Então precisa do natural para sustentar o espiritual. Vamos para os objetivos. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, instruir a classe, que essa revista é mais direcionada também às escolas dominicais, né? Então, por isso que vem geralmente principalmente nos objetivos, falando sobre classe, sobre aluno. Instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Segundo objetivo, refletir a respeito aos desafios da fé. Terceiro objetivo, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Exatamente. Essa fé que é preciso a gente exercitar ela, né? A fé tem que ser exercitada, né? E fé é exatamente você acreditar numa coisa que não vê, porque tem as coisas que a gente não vê, que é natural, uma fé natural, tem que ser fé também, mas que já é mais prático, porque o papai fez, o outro fez, aquele ali fez, eu já nasci vendo todo mundo fazer. Vamos dizer uma coisa aqui, você trabalhar, eu não estou vendo meu salário, mas eu vou trabalhar e vou ter, porque isso aí já é comum, eu vejo isso desde que nasci, mas isso aqui não é muito comum, porque não é todo mundo. Então, quando passa para o lado espiritual, é mais difícil, porque todo mundo fica meio sem entender o negócio. Não é preciso ter uma crença mesmo. Então, você exercitando isso, aí você vai para cá. Eu acredito que 6.000 anos aí fazendo milagre, Deus não vai fazer comigo? Vai. Aí você entra nisso aí, que é exatamente esse exercício, né? É o que nós estamos fazendo aqui, exercitando a fé. Porque, para quê? Se você for ver o que eu estou dizendo aqui, fazendo o que aqui? Então é exatamente porque eu acredito que é necessário. Eu estou fazendo a obra de Deus e é um ide do Senhor que eu tenho que fazer isso aqui. É um plantio, sou um obreiro, né? Um trabalhador do Senhor, né? No reino do céu, na terra, e isso está produzindo para mim o reino de Deus, produzindo exatamente a salvação, né? E aí nos outros também, é isso aí que é essa fé em Deus, né? Então vamos aí para a introdução. A introdução. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo,
refere-se à necessidade espiritual que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Exatamente essa parte final aqui, né? Acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, né? Então que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Então aí completa mesmo o homem, porque você vai ver que o homem sempre ele fica vazio, né? E a gente, se você for pesquisar isso aí, você vai ver que para completar plenamente com Deus. Aí você só tem a bicicletinha e ainda está empenado o Janson. Mas você diz, eu tenho Deus na vida, você está alegre. Porque que o Salmo 1 diz que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Dá o fruto na estação própria, a folha não cai, tudo que faz prospera. É nessa completude aí, plenitude que completou o vazio que o ser humano tem de Deus. Que pode, não é dinheiro, não é nada, não é fama, não é diploma, não é nada. Vai preencher isso aí, que vai preencher é Deus. E isso buscar todo dia. Porque se eu não buscar hoje, amanhã eu estou vaziozinho. Assim já começo a sentir esse desespero de o que está faltando para mim. Então Deus, todo dia você buscando, você está cheio. Não está bem? Olha o dedo. Alegre, é folha verde. Você está vivo. Você está produzindo fruto. Então é isso aí. Palavra-chave. A chave aqui, a palavra-chave é vida, né? Vida mesmo. Importante, quando Jesus, nesse capítulo, João escreve sobre essa multiplicação dos pães, nós vemos aí uma necessidade imensa, não é? Que aquela multidão toda para ser alimentada, sem recursos, porque o que o homem poderia fazer? E Jesus ainda pergunta para Filipe, pedindo uma sugestão, não que Jesus não soubesse, porque ele já sabia, que a própria palavra fala. Mas é só para trazer ao homem essa reflexão de que o que nós tivermos não é suficiente para a demanda dessa necessidade, desse vazio espiritual. Então, Jesus, quando se propõe a multiplicar, né, de alguma forma teria que ter algo da parte humana. Tinha aqueles 5 pães. André chega e diz, não, tem um rapaz aí com 5 pequenos pães, que não significa nada para uma tão grande necessidade. Então, talvez seja isso que nós temos. O quê? Uma pequena luzinha ali, já entrando na nossa mente, no nosso coração, de que nós precisamos de Deus, de que nós somos dependentes dEle, de que nós não temos o suficiente para suprir as nossas próprias carências espirituais. E aí Jesus se propõe a alimentar toda aquela multidão com tão pouco do que tinha humano. Ele multiplica. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, ela só pode ser suprida por alguém superior, alguém que tenha realmente autoridade divina. Que é o dono. Que é a própria fonte. Fonte da vida. Então, a nossa carência, ela tem exatamente alguém que pode suprir, mas nós temos que ir a essa fonte certa. Então, de maneira correta, pela instrução certa. Que a palavra de Deus nada mais é do que isso, uma instrução para você fazer certo e a instrução para não fazer errado. Que é exatamente dizendo o que é errado, o que é mal, que você se afaste de Deus e aquilo que faz você se aproximar. E explicar que você já está afastado de Deus, não é que vai se afastar, já está afastado e precisa dessa aproximação, né? A palavra de Deus é só isso aí mesmo. E Jesus não vai fazer tudo, ele vai se utilizar de algum recurso do ser humano, a fé, né? Você precisa... a partida é de ti. Exatamente, aí Jesus vai usar isso. Deus não vai fazer nadinha se você não quiser. Né? Primeiro que nós temos que abrir o nosso coração para... Exatamente. Receber essas verdades. O que mais atrapalha o homem é exatamente essa questão religião, essa questão focar em homem. Não sou daquela turma lá e eu não tem esse negócio de turma lá, não. É Jesus, pode estar onde tiver, né?
Você pode estar numa denominação que até as pessoas são meio atrapalhadas mesmo, mas você não é obrigado a ser igual a eles. Você vai para a Bíblia, você tem que ter palavra. E você ir melhorando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo dia que eu conheço, eu me liberto. Né? É igual uma profissão. Você, poxa, eu não tinha experiência nisso. Não é que eu descobri isso. Ah, eu descobri agora num livro que não é assim, é assim. Eu vou melhorando meu Exercitando. profissionalismo, ou eu mesmo vou criando isso no sentido de... Aqui não pode criar nada, porque está aqui na palavra, mas desenvolver pode. Você se desenvolve em Cristo, você vai crescendo até chegar à estatura completa de um varão completo em Cristo. É isso aí, né? Exatamente. Vamos ao primeiro Vamos. tópico: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro subtópico: a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, que está no versículo 9 do capítulo 6. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos: Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21, Marcos, capítulo 6, versículo 32 ao 44, Lucas, capítulo 9, versículos 10 ao 17, e no capítulo 6, que é o que nós estamos discorrendo nessa lição, capítulo 6 do Evangelho de João. E no versículo 1 desse capítulo 6, João começa com a expressão "depois disso". Essa frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Pois é, aqui só mesmo é uma demonstração aqui dessa... A introdução, né, para exatamente. entrar no texto Sim, sim, sim. propriamente dito. Aí vamos entrar aqui no Segundo milagre. subtópico, milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 11 ao 13. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres da cura e de outros tipos. Sim, isso aqui que é a importância. João revela o poder do Criador e divino, né? Do Criador E divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Então isso aqui que é essa fé que nós temos em Jesus, de que Ele pode fazer aquilo que você nem imagina. Quando você vai ver esses milagres feitos também lá no deserto, desse tipo aí. Ah, nós queremos carne, aquela confusão toda, quase endoidece Moisés. E Moisés, aí foi orar a Deus e Deus disse: por que tu tá estressado? É como fosse assim. Da onde eu vou tirar vaca para degolar, para dar carne para 600.000 homens? 600.000 homens, do qual eu faço parte. Aí Deus disse: pois eu vou dar, e não é um dia, não é 10 dias, e nem eu vou dar carne a eles até sair pelas narinas deles, para que a mão do Senhor não seja encurtada. Ou seja, para que alguém não diga que eu não tive poder de fazer. E aí Moisés disse isso e ficaram esperando, da onde é que vem essa carne? E veio codornizes, aquelas codornas, vieram do mar. Era para vir peixe voando de lá, né? Mas veio foi codorna do mar.
a um côvado do chão, 45 centímetros do chão, para não dizer que não, passou meio alto, eu não peguei. Aí um dia de viagem para um lado da multidão do povo de Israel, do acampamento, e um dia para o outro lado, a nuvem de codorniz. Mas também aqueles que murmuraram, quando bateu no dente dele, ele não provou o gosto não, morreram tudinho. Foi, parece que uns 3.000 que morreu. Quando triscou o dente na carne da codorna. Rapaz, Deus é tremendo assim, porque eles murmuraram, né? De Deus. Então veja esse poder, né? De trazer a existência, e ele traz pelo lado difícil. Não é assim para ficar uma dúvida, será que foi Deus isso aí? Não, é com a certeza. Então Deus, ele é tremendo para fazer milagres de maneira que fique incontestável. Vamos prosseguir? Terceiro subtópico. Qual era o interesse da multidão? Aí a gente pode perguntar, era fé ou curiosidade? Sim. Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como Messias, como também procuravam sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou este desejo. Está lá em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 2. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a, ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. João capítulo 6, versículo 27. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Exatamente. Relacionamento genuíno com Deus. A gente tem que fazer de tudo, porque a gente pode estar orando e pensando nas coisas na material. A gente às vezes está até lendo e aí às vezes o pensamento a gente divide o pensamento em outra coisa. Você tem que se concentrar, porque já pensou? Eu penso que comi, mas não comi. Já pensou isso aí? Não, será que eu não comi, não engoli um pedaço de pão ou sei lá, um pedaço de carne? Eu comi ou não comi? Ou eu só botei na boca e eu joguei fora? Já pensou? Então é muito complicado. A gente vai para um culto e fica pensando em outras coisas, olhando para outras coisas, às vezes olhando para o homem natural. Eu sempre digo isso, que a gente deve ir para o culto e observar as coisas que te traz alimento. O apóstolo Paulo, ele diz isso, né? Ou não despreza as profecias, ouvir de tudo, retendo bem. Tem palavras que não vai se encaixar em você, mas tem palavra que vai. Se você prestar atenção, não tem como você ir num culto e você não receber nada. Você aprende, você se alimenta de Deus se você quiser. Então você pode ir e trazer tudo no natural. O homem lá estava de coca, um de perna para cima, tinha outro assim, assado, cozido, tinha um lá que é mentiroso, outro eu já vi roubando. E aí você só traz essas coisas de lá, natural. Mas você pode ir e dizer, não, hoje foi um culto, hein? Porque você não olhou para o mentiroso, você olhou para as palavras, você observou a palavra, você engoliu a palavra, você se alimentou do pão da vida. Então isso é o propósito de um culto a Deus. É bom que a gente fique na igreja mais de olho fechado, por isso que você fica, entrou fulano ali, veio atrasado aquele lá. Você fechando o olho, você se concentra e é culto. Pensa, você sai de lá alimentado do Senhor Jesus, que esse é o propósito nosso mesmo. É o caso dele aqui, mas rapaz, vocês vieram atrás de pão, não vieram ouvir eu não. Então,
É isso aí? Sim. Vamos para o intervalo, então? Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta já com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, o grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, Jesus desafia a fé dos seus discípulos. Primeiro subtópico, e Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podia servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe:
Onde compraremos pão para que estes comam? Evangelho de João, capítulo 6, versículos 5 e 6. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estavam sempre fundamentado em um ensinamento. Exatamente. Uma oportunidade de... Sempre ele fazia... É como que ele não soubesse de nada, né? Jesus, né? Ele perguntava para ver a resposta, né? E aí ele respondeu no natural, é o que ele sabia, né? Um teste de fé. E ele era da região. Ele é o que sabia mesmo. Jesus tinha que perguntar para ele mesmo, que ele conhecia a região, né? Aí ele disse, não, aqui não tem quem tenha dinheiro para comprar, né? Para alimentar esse povo todo. E em outra parte até diz, nós não vamos encontrar alimento para toda essa multidão. Né? Então, aí veja aí que Jesus ele já estava deixando bem claro que ele ia fazer um milagre que nem com o dinheiro que eu conseguia. Né? Embora tivesse dinheiro ali, não tinha como comprar tanta comida para tanto povo. Né? Que Jesus faz na nossa vida, que Jesus faz de incomum, onde Ele está e aonde Ele é crido, é, na verdade, estimular mais ainda. Por mais que a gente já creia, mas tudo que Jesus faz com que a gente acredite muito mais ainda no poder dele sobre as nossas vidas, principalmente. Porque é bonito acreditar no que Deus faz de milagre na vida das outras pessoas. Mas e na nossa vida? Jesus está disponível a fazer milagre também. E essas coisas espirituais, ela só vai valorizar mais quem está vendo, quem está entendendo, quem está sendo revelado. É isso aí. Porque às vezes para as outras pessoas tem coisa que não tem sentido nenhum. Mas o que é isso aí? Não estou vendo nada. Aí é tanto que às vezes as pessoas vão contar um testemunho e a gente acha meio sem graça. Não achei tanta coisa assim. Mas para aquela pessoa foi muito valioso. Né? Então, assim, porque isso se chama revelação, chama luz, entendimento, né? Discernimento. É esse mistério aí que valoriza as coisas de Deus na vida de uma pessoa. Né? Traz esses valores, né? De maneira que você fica perplexo, você fica admirado do que aconteceu, de maneira que... Né? Se a gente estivesse diante de Jesus, que teste, né? Ele faria com a gente e será se a gente estaria realmente respondendo isso de forma natural ou espiritual, porque depende muito de como a gente está em sintonia, nessa comunhão com Ele. Talvez por mais que a gente pense que esteja, mas nunca é o suficiente. É por isso que a gente precisa estar buscando conhecer melhor o Senhor. Quando ele falou para a mulher samaritana ir buscar o marido dela, né? Aí que ela disse que não tinha marido. Isso agora tu falou a verdade. Quer dizer, no sentido natural, ela falou a verdade ali, né? Aí, mas só que ela não disse o problema que tinha no meio dessa verdade, né? Que ele falou a verdade que não era dela, mas que ela estava fazendo a coisa errada, né? Então foi uma maneira dele catucar na ferida dela lá, no erro dela, no pecado dela, na concupiscência dela. Sem ofender. Sem ofender. Cadê teu marido? Eu não tenho. Agora tu falou a verdade mesmo, porque o que tu não tem, o que tu tem agora não é teu, não. Aí foi bem em cima da coisa e ela ficou sem saída, que ela mesmo já tinha dito que não tinha. Não tinha nem como ela voltar atrás e dizer, não, mas é meu mesmo. Não, mas tu acabou de dizer que não é, que não tem. Então, um negócio bem assim, né? Jesus é uma sabedoria muito grande. Segundo subtópico, desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com os esforços humanos. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. João
capítulo 6, versículo 7 ao versículo 10. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 6 e 14. Já deixou claro para Filipe e também para os outros. Nós não vamos conseguir. Mesmo tendo dinheiro e até o dinheiro também, é muita gente, não tem condição. Já deixou bem claro ali que não ia ter solução. Ele disse, pois eu sou a solução. Ele mostrou isso aí, deixou logo, ele faz logo ali com que a pessoa medite, né? Na dificuldade que é, no obstáculo, naquilo que está difícil de fazer, para depois ele fazer o milagre, né? O que é impossível, na verdade, né? É, o homem exatamente. sempre olha para essa impossibilidade. Jesus sempre ele deixava acontecer. Você vê o caso da ressurreição de Lázaro, ele deixou que acontecesse, que desse uma esticada no negócio. Quando avisaram ele, estava com 2 dias que ele, né? 2 dias de distância ali. Ele deixou, ele deixou passar mais 2 dias depois que foi avisado que ele estava doente. E quando ele chegou lá, já estava com 4 dias de morto já. Quer dizer, ele deixou isso acontecer exatamente para deixar claro, há quem diga na história que o judeu, até 3 dias, ele esperava que ressuscitasse, né? A pessoa voltasse à vida normal, natural. E aí Jesus deixou passar 4 para provar que... Então, o caso aqui, ele perguntou, logo, o que morava na região disse que não ia ter condição. Então, vou eu fazer o milagre, já que não tem, eu sou a solução, né? Então, é importante isso aí, né? E essa era uma situação física, não é? Ali, Sim. Alimentar a multidão de forma natural. Então, é bom a gente pensar e refletir sobre o nosso estado espiritual diante de uma dificuldade. Não existe nenhum problema que não tenha solução, né? Tem pessoas que encaram uma diversidade de enfermidade, uma série de circunstâncias, e ali eles põem realmente o limite e diz, não tem jeito. E tem pessoas que se desesperam, tem pessoas que querem tirar sua própria vida porque acham que aquele problema é insolúvel. E para Jesus, essa é a demonstração do poder ilimitado dele sobre qualquer circunstância, o que vai diferenciar aí a questão da nossa fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos usar isso a nosso favor para que as bênçãos do Senhor possam vir sobre as nossas vidas e suprir as nossas necessidades também. Exatamente. Terceiro tópico. Terceiro tópico, Jesus, o pão que desceu do céu. Primeiro subtópico, qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado. Em João capítulo 6, versículo 22 e 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que satisfizesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32 e 33. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano.
a fome espiritual. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Jesus sempre ele quer isso, né? Que você acredite primeiro nele, né? E sempre quando Deus vai falar com o homem ou assim prometer alguma coisa, ou até uma cura mesmo, como o milagre do paralítico, que trouxeram, os 4 homens trouxeram e desceram. Aí ele disse, perdoados são os teus pecados. Então é primeiro espiritual, depois vem o material. Aí questionaram ali, ele disse, que diferença faz? Para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, eu digo a esse homem, toma a tua cruz, não é Toma cruz não, a tua cama a e cama e vai para casa. E aí você vê naquela promessa de Deus lá, para Salomão, quando ele construiu o templo, que diz lá aquela, segunda Crônica 7:14, né? Meu povo se chama pelo meu nome, em orar. se humilhar, orar, buscar minha minha face, se face. converter dos seus maus caminhos. Aí, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o propósito de Deus primeiro é salvar. Ainda que aconteça muitos milagres e as pessoas não fiquem crentes, que é o caso dos 10 leprosos, só um voltou, mas ele faz às vezes para que fique o testemunho. Mas a vontade de Deus, o propósito de um milagre é que você acredite de tal maneira que você siga, que é o caso do cego de Jericó, né? Ele jogou logo a capa fora e seguiu Jesus mesmo. Ele não quis só ver no sentido natural, mas também no espiritual. Eu quero ver, é como que ele tinha dissesse, eu quero ter as duas visões, tanto para me ver o físico como o natural também. Ele acreditou. Então dá de se entender que ele seguiu Jesus. Então ele viu, tanto que ele viu esse lado, ele já estava vendo. Ele não estava vendo o natural, mas o espiritual já estava vendo que os outros vinham com Jesus e ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os outros diziam para ele se calar e ele continuava falando. Quer dizer, ele acreditou em Jesus mais do que os que vinham com ele. Ele já estava vendo o lado espiritual, que é o caso nosso, que nós precisamos fazer isso aí, de olhar mais para o lado espiritual do que para o natural. O natural é consequência do espiritual, né? Exatamente. Segundo subtópico, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz, eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Primeiro, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, versículo 48 e versículo 51. Segundo, Jesus declarou, eu sou a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 5. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, versículo 9. Quarto, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, versículo 14. Quinto, a quinta declaração, Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Glória a Deus. Sexta declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A sétima declaração feita por Jesus de eu sou, neste livro, neste evangelho, eu sou a videira verdadeira. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 e versículo 5. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés,
com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 50 e versículo 51. É exatamente o que eu falei, né? O Sim, maná, aquela comparação. Ó, aquele lá não era o verdadeiro, deserto era- alimentar só vocês aqui. Agora, eu sou, né? O que desceu do céu. Então você vê que todo o Velho Testamento ele é natural e aponta para Jesus, que é espiritual. Então, exatamente. é o Espírito vivifica, né? Então, todas as pessoas que acreditaram na vinda do Cristo, e todo mundo sabia disso, que vinha um que ia resgatar a humanidade. Mas eles esperavam, quando chegou, eles esperavam mais no natural. Só via Jesus assim, nesse lado espiritual. Não conseguia entender o lado espiritual, como hoje também. Ninguém entende se não for pelo Espírito de Deus, não tomar uma decisão de uma vez por todas de seguir Jesus, né? De ser crente, de ser cristão, né? Não é só o nome, mas ser mesmo. Porque é a palavra que nos torna, né, um cristão verdadeiro, né? Se as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Foi falado hoje, João 8,31, né? Vamos para o Terceiro subtópico, o que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu é a minha carne. O pão que eu der é a minha carne. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes a salvação e vida eterna. É isso aí. Uma dádiva, uma entrega, porém, para aqueles que reconhecerem isso. Muita gente ignora, muita gente Exatamente. são incrédulos em relação ao valor desse sacrifício. E a gente tem que compreender isso exatamente. Você só compreende se você... Eu sempre digo, você tem que virar a reversora. Você tem que virar, passar de HD. Mudar do carnal para o espiritual. Se não for assim, você nunca vai entender quem é Jesus. Você pensa que sabe, mas não sabe. Então é necessário para o homem isso aí, andar em espírito e não na carne. Vamos para a conclusão. Conclusão. Nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente. É desse jeito aqui, né, gente? As cartas de Paulo, a gente aconselha aí você que nos acompanha agora, você lê esse evangelho de João e as cartas de Paulo que fala exatamente disso, desses dois homens que você e eu somos, que é o natural e o espiritual. E o natural tem validade e o espiritual não tem. É eterno. Ainda que seja condenado, é eterno sempre. Né? Então, é a necessidade de você compreender isso para você sentir essa necessidade mesmo de continuar entendendo cada vez mais, se alimentando do pão da vida, que é a palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. É isso aí, né?
Então é isso aí, nós estamos aqui já encerrando o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha entendido, acreditado. É melhor dizer assim. Você acreditando, você busca, né? Então é como qualquer uma coisa natural, que você acredita, então você vai, corre atrás. Então do mesmo jeito é isso aqui, precisa acreditar, não é compreender. Compreender você vai compreender depois, né? Então é isso aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, né? E até o próximo programa, se Deus assim permitir. Na próxima semana estamos aí de volta com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Amém. Amém.